Você já chegou num ponto em que não tinha mais palavras para orar, em que o sofrimento era tão grande que nem a fé parecia suficiente? Se você está nesse lugar agora, este vídeo foi preparado para você, porque existe um versículo na Bíblia que a maioria das pessoas conhece de cor, mas nunca entendeu de verdade. E quando você entender o que ele realmente significa, a forma como você enxerga o que está vivendo nunca mais vai ser a mesma. Sofrimento não avisa quando chega. Ele não pede licença, não respeita horário, não escolhe se você está pronto ou não. Ele simplesmente aparece. E o que dói mais não é só a dor em si. É a sensação de que ninguém entende, de que você explica e as pessoas ouvem, mas não alcançam o que você está sentindo por dentro. É o cansaço que não passa com sono. É o peso que você carrega mesmo quando está sorrindo. Tem dias em que você se pergunta em silêncio: até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Há milhares de anos, um homem fez essa mesma pergunta. Ele se chamava Jó. Jó não era um homem fraco. Era descrito como íntegro, reto, temente a Deus. E mesmo assim, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e os próprios amigos vieram até ele para dizer que a culpa era dele, que se ele estava sofrendo assim, era porque tinha feito algo errado. Você já ouviu isso? Já sentiu esse peso de achar que o sofrimento é um castigo? Jó sentiu também. E foi exatamente nesse momento, no fundo do poço, cercado de incompreensão e dor, que Deus decidiu falar. Porque é assim que ele age. Não quando tudo está bem, mas quando tudo parece perdido. E foi para momentos como o de Jó, como o seu, que Deus inspirou um homem chamado Paulo a escrever uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Você provavelmente já ouviu esse versículo. Talvez já tenha repetido ele, talvez já tenha escrito ele em algum lugar. Mas hoje você vai ouvir de um jeito diferente. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Leia de novo, devagar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Vamos entender cada parte, todas as coisas, não as coisas boas, não só as bênçãos, não só os momentos de alegria, todas, a doença, a perda, a traição, o luto, a espera que não termina, todas as coisas. Paulo não estava escrevendo de um lugar confortável, ele escreveu isso preso, acorrentado, ele conhecia o sofrimento pelo nome, e mesmo assim, ele disse todas. Agora a segunda parte, contribuem juntamente. Essa expressão em grego, a palavra original, é sinergeo. Ela significa trabalhar em conjunto, cooperar para um mesmo fim, como os ingredientes de um pão. Você já pensou nisso? Farinha sozinha não é pão, fermento sozinho não é pão, sal sozinho não dá nem para comer, mas quando tudo se mistura e vai ao forno, algo completamente novo é criado. É exatamente isso que Deus está fazendo com a sua vida agora. Ele está misturando o que parece não fazer sentido, a dor que você não pediu, a espera que você não entende, a perda que não deveria ter acontecido, e está colocando tudo no forno do seu propósito. E a última parte do versículo: para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso não é uma promessa genérica. Ela tem um destinatário específico. Você que está aqui. Você que mesmo no sofrimento ainda busca a Deus. Você que mesmo sem entender ainda está de joelhos. Você é exatamente para quem esse versículo foi escrito. Deus não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria para o bem. E o bem de Deus é sempre maior do que a dor do momento. Então, como você vive isso na prática? Como você aplica Romanos 8:28 num dia em que a dor é real e a fé parece distante? Existem 3 atitudes concretas
que vêm diretamente dessa promessa. Primeira atitude: pare de separar o que Deus não separou. A gente tem um hábito muito humano de dividir a vida em duas colunas. De um lado, as bênçãos, do outro, os problemas. E a gente agradece por uma coluna e questiona a outra. Mas o versículo diz todas as coisas. Não existe uma coluna que Deus abandonou. Aquela situação que você colocou na coluna errada, a que você chama de erro, de atraso, de injustiça, ela também está nas mãos dele. Então a primeira atitude é essa. Toda manhã, antes de começar o dia, olhe para o que está te pesando e diga em voz alta: isso também está nas suas mãos, Senhor. Não porque você entende, mas porque você confia em quem entende. Segunda atitude: resista à pressa de entender antes da hora. Paulo disse que sabemos que todas as coisas contribuem, mas ele não disse que vemos. Há uma diferença enorme entre saber e ver. Você não precisa enxergar o plano completo para confiar no arquiteto. Pense num bordado feito à mão, pelo avesso. Ele parece um caos, fios cruzados, nós soltos, cores que não combinam. Mas quem está bordando enxerga o lado certo. Deus está bordando a sua história pelo lado que você ainda não pode ver. E a segunda atitude é resistir à tentação de julgar a obra pelo avesso. Quando a ansiedade chegar com perguntas que você não consegue responder, responda assim: eu não preciso entender agora. Eu preciso confiar agora. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de confiar mesmo com elas. Terceira atitude: cuide da sua comunhão com Deus no meio da tempestade. O versículo tem uma condição: para os que amam a Deus. Amor não é um sentimento passivo, é uma escolha ativa, e no sofrimento, essa escolha fica mais difícil, porque a dor cansa, e quando a gente está cansado, a primeira coisa que abandona é exatamente o que mais precisava manter: a oração, a leitura da palavra, o tempo quieto com Deus. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito. Deus não pede eloquência, Ele pede presença. Então a terceira atitude é simples: todos os dias, mesmo que por 5 minutos, mesmo que as palavras não venham, apareça, sente na presença dEle, respira e diz: eu não sei o que falar, Senhor, mas eu vim, porque quem aparece todos os dias, mesmo sem entender, está exatamente vivendo o que Romanos 8:28 descreve. Antes de terminar, eu quero te convidar para algo. Não importa onde você está agora, não importa o tamanho do que você está carregando, quero te convidar para um momento de oração. Se puder, coloca a mão no coração, fecha os olhos e repete comigo: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo na minha vida. Há coisas que doem, há perguntas que não têm resposta, há dias em que o peso parece maior do que eu consigo carregar. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu escolho crer. Eu escolho acreditar que nada do que estou vivendo escapou das Tuas mãos, que cada dor, cada espera, cada lágrima derramada em silêncio está sendo usada por Ti para algo que eu ainda não consigo ver, mas que Tu já preparaste. Senhor, eu creio que Tu és o Deus que transforma, que o que parece fim nas minhas mãos é começo nas Tuas, que o que parece perda para mim é preparo no Teu propósito. Eu Te entrego o que eu não consigo mais segurar. Eu Te entrego o cansaço, a dúvida, o medo do amanhã, e eu recebo pela fé a paz que excede todo entendimento, a certeza de que estou nas Tuas mãos e que as Tuas mãos nunca soltam, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem alguém na sua vida carregando um peso que você conhece? Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Às vezes, Deus usa a sua mão para levar uma palavra ao coração de alguém.
Até o próximo vídeo.